Você sabe se comunicar e, antes de tudo, você sabe escutar? Me responda com toda a sinceridade. Você já ouve para reagir ou para entender e responder? Você é assim? Muitas pessoas me perguntam, Bispa, como ser uma boa comunicadora? Como ser uma boa conselheira? Como ser uma boa mentora? O primeiro passo de tudo é ser uma boa ouvinte, como minha avózinha dizia, né? Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, é porque nós devemos escutar mais do que falar. E muitas pessoas acham que a comunicação é somente essa capacidade de transmitir uma mensagem de tal maneira que outra pessoa compreenda. Esse é um ponto importante, mas também a capacidade de compreender. Não é só ouvir, mas é prestar atenção no que o outro fala, o que a gente chama da escuta ativa. Eu já perdi a conta da quantidade de mães que me procuram desesperada, pois elas sentem que elas não sabem nada sobre os seus filhos. E aí na nossa conversa, o que a gente descobre é que elas não sabem mesmo. Sabe por quê? Porque não escutam o que o filho fala. Porque a linguagem do filho, ela vai vir numa linguagem diferente que a sua, num formato diferente que o seu, mas ela acontece o tempo inteiro. E se nos relacionamentos você fala mais do que escuta, os outros sabem muito mais sobre você do que você sabe sobre eles. Então, será que não está na hora de mudar essa posição? Aliás, saber escutar o outro é uma grande técnica para que você desenvolva longas conversas, para você quebrar o gelo quando você não tem muito assunto. Essa é uma técnica infalível. Quando você se aproxima de alguém e pergunta um pouco da história da pessoa. Começa perguntando, né? Olha, que nome bonito, qual é a origem? Você tem origem da tua família? A pessoa começa a falar da família dela e você pergunta um pouco da história e todo mundo gosta de contar a sua própria história. Para você escutar, você precisa compreender, não para criticar, mas você pode se concentrar no que a pessoa está dizendo, não no que você pensa que está sendo dito, porque isso são um dos maiores problemas da comunicação. Quando a pessoa está dizendo algo, mas você está entendendo outra coisa. Quando a gente está escutando alguém, é importante que a gente olhe nos olhos e você demonstre que você está prestando atenção. É muito ruim quando alguém chama e você está lá, com a carona no celular. É muito triste, né? Agora, é inevitável que você demonstre para essa pessoa que o que ela tem para dizer é importante quando você olha nos olhos. Outra coisa que acaba com qualquer conversa é tentar adivinhar o que a pessoa está falando ou falar por cima dela. Gente, por mais que você já imagine o que a pessoa vai falar, deixe o outro falar até o fim. Você não é o Google para completar as frases, querida. Deixa a pessoa se expressar e nisso você vai ter uma conversa preciosa. Porque quando a pessoa se expressa, ela está tirando do interior dela, da criatividade dela, ideias e coisas que vão fluindo numa conversa boa, aquela conversa saudável, que às vezes a gente não sabe mais como ter, não é? E pare de interromper os outros, isso é muito chato. Quando você quer falar em cima do outro, sabe o que você está dizendo no subconsciente? De que você é mais importante, de que você sabe mais, de que as suas ideias precisam prevalecer sobre a ideia do outro. É importante que você ouça com essa escuta ativa e tenha um momento de colocar as suas ideias também. E se você não concordar com a ideia do outro, que é o teu direito, ao invés de você criticar, uma maneira boa para evitar atritos é fazer sugestões. Como assim? Eu entendo o que você está falando, mas o que você acha se nós fizéssemos dessa maneira? Eu quero aproveitar esse momento de reflexão para que você fale, pense um pouco nos relacionamentos mais importantes da sua vida. Qual que é o relacionamento mais importante da nossa vida? É o nosso relacionamento com Deus. Em todos os seus momentos de oração, também
Pare para ouvir o que Deus tem para falar com você. Pare para você ouvir a voz de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus tem voz e ele vai vir como uma inspiração, como uma voz, não é uma voz audível, mas é uma voz interior que vai te mostrar qual é o caminho. Nos evangelhos, em alguns momentos, enquanto Jesus estava ministrando às multidões, ele sempre falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que você tem ouvidos para ouvir o que Deus tem para você? E como Deus quer falar com você? Eu quero finalizar esse vídeo relembrando 5 maneiras de como Deus fala conosco. A primeira, essa infalível. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Deus vai falar com você através da Bíblia. 2 Timóteo 3,17. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é a nossa melhor amiga, a nossa companheira fiel, ela tem que ser inseparável. É aquela que nos ajuda, nos instrui, nos edifica, nos consola, nos ilumina. Ela sempre vai ser o lugar onde Deus vai falar com você. Assim como o nosso Deus, a Bíblia é a verdade que não muda, nem com o tempo, nem com as circunstâncias, nem com as estações, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A segunda maneira que Deus fala conosco é através de pessoas, principalmente pelos nossos profetas. É a própria palavra que nos garante isso. Em Amós diz assim, 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos e aos profetas. E em 2 Crônicas 20:20 fala algo muito importante, princípio espiritual. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A terceira maneira que eu posso te garantir que Deus vai falar com você é através das situações. Romanos 8:28, vocês sabem que é o meu lema de vida, e sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins, sim, aprenda com todas elas. A quarta maneira que Deus fala conosco é através dos louvores. Faz uma experiência, entra aí no YouTube, coloca Renascer Praise e deixa esse playlist, só deixa esse playlist rodando. Depois de 1 hora você me conta se você sentiu Deus ou não. Salmos 22:3 diz assim: porém tu és santo e o que habita entre os louvores. Deus habita no meio dos louvores. E quem escreveu isso? O rei Davi, um dos maiores compositores da Bíblia. Em quinto lugar, Deus fala também de maneira sobrenatural. Ele fala por meio de sonhos, ele fala por meio de visões, Deus fala por meio de sinais. Por exemplo, Deus revelou para Maria que ela seria a mãe de Jesus através do anjo Gabriel. Até outro dia eu estava ouvindo aqui no programa Renascer um ex-pai de santo falando que foi uma pessoa na porta da casa dele, bateu na porta e falou: eu vim aqui te dizer que o teu lugar é na Renascer. E essa pessoa desapareceu, ele procurou no bairro, na vizinhança, ninguém nem viu essa pessoa passando na rua. Com certeza, era um anjo que Deus enviou para falar com ele. Independente da maneira que você ouve mais a Deus, é importante que você sempre tenha aberto esses 5 canais para que você continue ouvindo a voz da vida, a voz das muitas águas, a voz da salvação, a voz que te chama para fora, Jesus Cristo. Essa foi a melhor notícia comigo, Bispa Fernanda Hernandes. Se esse conteúdo te abençoou, compartilhe com alguém, se inscreva, curta esse vídeo. E para você que nos acompanha na Rede Gospel de Comunicação, eu estou sempre de volta aqui na programação com a melhor notícia. Para vocês eu deixo aquele beijo e fique na paz. Thank you.
Beijo!